Quem somos nós? Vídeo realizado para o eixo 5, Diversidades e Singularidades, orientado pela professora doutora Maria do Carmo Brandão, desenvolvido pelas discentes Cíntia Paixão, Gabriela da Silva e Gabi Carvalho. O planeta Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Este longo período é chamado de tempo geológico e foi dividido pelos cientistas em períodos menores, definidos como unidades cronoestratigráficas, que são éons, eras, períodos, épocas e idades. A evolução do homem é um processo de mudanças, nas quais o ser humano se diferencia das demais espécies. Suas características próprias da espécie se desenvolveram ao longo dos milhares de anos, com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Os especialistas acreditam que os macacos antropóides e o homem possuem um ancestral comum, sendo evidenciado pela semelhança entre eles. A evolução da espécie humana começou há pelo menos 6 milhões de anos e, nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens, que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo continuou no ambiente da floresta tropical e deu origem aos chimpanzés, enquanto o segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, originando o Homo sapiens. E é por este motivo que o continente africano é conhecido como o berço da humanidade. Para compreender a evolução humana, vamos resgatar um pouco sobre o tempo geológico e suas características principais de vida. A era pré-cambriana, 4,6 bilhões de anos atrás, corresponde ao tempo do surgimento das primeiras formas de vida. Na era paleozoica, há uma aproximação entre os continentes, que ainda estão em formação, até se fundirem, formando um único continente chamado Pangeia. Também há o surgimento das primeiras jazidas de carvão mineral, primeiros répteis, insetos, anfíbios, plantas, peixes e vermes. A era mesozoica é famosa pelo surgimento dos primeiros dinossauros e aves, além do início da abertura do Oceano Atlântico. E a era cenozoica, conhecida como a era dos mamíferos, é o período do surgimento dos hominídeos. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus. Possuía postura ereta, locomoção bípede, dentição primitiva e mandíbula mais parecida com a espécie humana. O fóssil de Lucy, da espécie Australopithecus afarensis, é um dos fósseis mais famosos e foi muito estudado pelos cientistas, pois, a partir dele, foi possível o aprofundamento sobre a evolução humana. Durante muito tempo, Lucy foi apontada como um grande elo evolutivo perdido entre chimpanzés e hominídeos, que distinguiria o salto evolutivo entre as duas espécies. Segundo Celeste 2018, muitos australopithecus coexistiam e competiam entre si. Além disso, todas as espécies desse gênero foram extintas. Porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo. Com a extinção do Australopithecus, surge uma nova linhagem, o gênero Homo, apresentando dentes mais largos, caixa craniana de maior porte e uma postura mais ereta, destacando-se pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. As primeiras espécies, o Homo habilis e o Homo erectus, teriam habitado regiões diversas da África e seguido para a Ásia, Europa e Oceania. Uma das espécies que chama a atenção é a Homo neanderthalensis, que não é Homo sapiens, mas conviveu com os primeiros hominídeos sapiens, havendo troca genética entre as espécies, mas apenas entre aqueles que conviveram diretamente com estes. Também chamado de neandertais, apresentou um avanço evolutivo expressivo, como corpo adaptado ao frio, ausência de queixo, testa baixa,
pernas arqueadas e o cérebro maior do que o dos seres humanos atuais. Essa espécie apresentava comunicação verbal rudimentar, organização social e sepultamento dos mortos. Marinho 2020 acredita que esse grupo conviveu com os primeiros homens modernos. O homem moderno, ou a espécie Homo sapiens sapiens, de acordo com o estudo, surgiu na África entre 200 mil a 150 mil anos atrás, a partir das linhagens da espécie Homo ergaster, apresentando características evolutivas mais apuradas, como cérebro bem desenvolvido, capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. O fóssil de Luzia, que data entre 11.000 e 11,5 mil anos, é considerado um dos crânios mais antigos do Brasil e de todo o continente americano, representando uma revolução nos estudos sobre o povoamento do continente americano, dando início a uma nova teoria de povoamento das Américas, defendida por Neves, no qual o continente americano teria sido colonizado por 2 levas de Homo sapiens vindos da Ásia. A primeira migração teria ocorrido há aproximadamente 14 mil anos antes do povo de Clovis, derrubando a teoria de que os primeiros povos tinham cruzado o Estreito de Bering, da Sibéria, para o Alasca, quando o nível do mar entre os continentes estava baixo, caminhando em direção ao sul do continente.